Entrou, eu acho. Então, entrando. Boa noite, pessoal. Entrou uma Uma pessoa. pessoa. Olá, boa noite. Nossa primeira seguidora da noite. Vamos dar uns 2, 3 minutinhos aí. Ah, ó, tá entrando. Boa noite, pessoal. Olá. Se você quiser seguir ali também, se fizer alguma pergunta, você consegue só entrar lá na página do Gospel News. Eu No fazer? Facebook, é? Você tá... Isso. Gospel News, aí você segue. Coloca aqui no... Aí. Isso. Ok. Aí. Já tá no... Ó, 21 pessoas. Vamos lá. Dar início a mais uma live da quarta-feira. Pessoal, boa noite. Quero agradecer às pessoas que estão entrando aí na página do Gospel News, no canal História de Brasileiros de Sucesso. Sejam bem-vindos. Hoje a gente tem uma convidada muito especial. Boa noite. Acho que já dá para começar. Pessoal, obrigada mais uma vez. Quero agradecer hoje a participação da minha querida amiga pessoal, Raíssa Coutinho, que está hoje aqui para falar um pouquinho da trajetória da vida dela aqui nos Estados Unidos. E é com muito prazer que eu recebo ela na minha casa. A Raíssa foi indicada pela nossa comunidade aqui de Lowell para poder falar um pouco do trabalho que ela desenvolve aqui na nossa comunidade. E a Raíssa Coutinho, vou falar só um pouquinho sobre a pessoa dela. Quem não conhece tem que conhecer, viu, gente? Vocês vão ficar apaixonadas por ela. Raíssa Coutinho é psicóloga formada pelo Centro Universitário SESMAC, amiga? Sim. SESMAC. SESMAC, Especialista em independência química e doenças emocionais na USP. Eu falei pra ela que todo mundo tinha que ter essa formação, viu, amiga? Oh, o mundo seria bem melhor. Não precisa ter a formação, só cuidar de si mesmo já ajuda. Então, nós temos um especialista hoje aqui em saúde mental, é isso? Sim. Então, tá bom, amiga, seja bem-vinda. Obrigada. E fala aí pra nós um pouquinho sobre você, né? Além dessa introdução aqui linda, maravilhosa. Quanta coisa que a gente não vai poder ir aí dividir aí com o pessoal, né? Sim. Da onde você veio, do Brasil, quanto tempo você está aqui nos Estados Unidos, né? Um pouquinho, né? Da Casado, trajetória. da vida, assim, pessoal, um pouquinho. Sim. Boa noite, gente. É um prazer imenso estar aqui, dividindo esse momento com vocês, dividindo um pouco também da minha história, da minha trajetória aqui. Acho que esse quadro é muito rico, né? Para que as pessoas possam sempre enxergar a importância que é a gente viver a nossa vida aqui, mas que existe uma trajetória, que existe um caminho, né? Que às vezes a gente, no início é um pouco difícil, mas que tudo é uma questão de tempo, de adaptação. Então, assim, é muito importante esse quadro, principalmente para encorajar os recém-chegados. Então, assim, é um prazer imenso poder estar aqui hoje. Eu sou Raíssa, eu sou psicóloga, como a Raquel já falou aqui. Eu sou especialista em dependência química e doenças emocionais pela USP, lá no Brasil. Eu sou psicóloga já há quase 10 anos, então antes da gente vir para cá, eu já trabalhava no Brasil em clínicas voluntárias e involuntárias, na Secretaria de Estado também de Políticas sobre Drogas. Eu sou de Alagoas, de Maceió, então foi lá que eu fiz toda a minha carreira como psicóloga. E quando eu acabei a faculdade, fui fazer a especialização na USP, depois retornei para Maceió para continuar todo o meu trabalho lá. E foi assim que começou a minha trajetória na psicologia. Na verdade, eu sempre falo que eu sempre amei, desde muito nova, sabe? Esse universo da psicologia, esse universo
de evolução humana, essa coisa a mente humana, isso sempre me atraiu muito, essa coisa eu sempre fui muito curiosa, então esses processos, né, mentais e a questão de saúde emocional, isso sempre me chamou muita atenção. E a dependência química foi algo que eu resolvi me especializar porque também me chamava muita atenção. Então, eu trabalhava tanto com a dependência química quanto com a psicologia clínica, né? Com o atendimento clínico a pessoas também. Então, essa foi minha trajetória lá no Brasil. Nós estamos aqui, eu e meu marido, há 6 anos. Vamos fazer 6 anos em junho, quase 6 anos já. Meu marido já tinha morado aqui, na verdade, não aqui em Massachusetts, mas lá em Atlanta. Ele tinha vindo fazer intercâmbio quando ainda era mais jovem. E aí, depois que a gente casou, continuamos trabalhando lá no Brasil, mas chegou um momento que ele sempre tinha vontade, na verdade, de voltar, passar um tempo aqui novamente. E aí foi quando a gente resolveu vir para passar um tempo também, para poder estudar também a língua, que a gente gostaria muito de estudar. E foi quando viemos, a gente veio recém-casado, nós viemos para cá, 2015, direto pra cá, amiga, né? Direto pra cá. Lá onde ele já tinha estudado, direto pra cá. Nós tínhamos um conhecido que conhecia, um que conhecia, né? Então, na verdade, meu marido tinha um amigo que ele conhecia o Fernando, que é como se fosse nosso pai aqui, inclusive hoje em dia, né? Eu falo que é meu pai americano, lá na nossa cidade também. Sim. E aí, esse amigo do meu marido também veio na época, e aí nós viemos um mês depois, mais ou menos, passamos 6 meses mais ou menos planejando a vinda. Daí nós viemos pra cá por conta do Fernando, a gente não o conhecia, mas esse amigo conhecia, era em comum, então viemos por conta disso. E foi assim que a gente chegou aqui em Lowell, mais especificamente, né? Uma aventura, né? Uma aventura. Mas vai me fazendo as perguntas, senão eu vou acabar falando tudo. Mas é isso, a introdução é essa, que todo mundo, né? Sempre que chega aqui nos Estados Unidos, a introdução é essa. A pessoa quer saber o que fazia no Brasil, quanto tempo está aqui nos Estados Unidos e o que faz atualmente. Só que quem conhece a Raíssa, né? Igual ela falou, está 6 anos aqui, tem essa trajetória, né, de 6 anos, então a gente vai saber o que ela fez durante esses 6 anos, né, desde que ela chegou aqui nos Estados Unidos, qual foi o passo, cada um tem sua história aqui, então ela vai contar um pouquinho da sua experiência, né, e vai servir não só para as pessoas que já estão aqui, mas quem está no Brasil ainda tem vontade de vir para cá, né, ver que, igual, né, eu falei, é uma aventura, porque é realmente coisas novas, né, a gente deixa o país da gente, então são as emoções, a língua, a cultura, a família, a comida, né? Aquele conforto, né? E segurança ali que a gente tem. Então, assim, como foi para você, né? Essa chegada até aqui com todo esse currículo, né? E normalmente a gente sabe, porque por ser um país, né, com outra língua, a gente tem que desbravar a área nossa mesmo, que são os brasileiros, ou então para conseguir, né, estar no mercado americano, a gente precisa de tempo para tudo, né? Para aprender a língua, o estudo, então leva mais tempo ainda. Então, assim, não é fácil, mas não é impossível, né? Então, Raíssa, de quando você chegou aqui, vocês chegaram então com planos de estudar a língua, e estudar também algo na área do estudo de vocês. Aí quando vocês chegaram, como foi o desenvolvimento? Vocês começaram a trabalhar já nisso, trabalhar em outras áreas anteriormente? Como foi esse início de adaptação quando nós chegamos logo, nós não trabalhamos na nossa área já. Eu particularmente, quando cheguei, trabalhei com a limpeza. Trabalhei um bocado de tempo, trabalhei em pizzaria também. Meu primeiro emprego foi com a limpeza. Sim. Então, eu trabalhei com a limpeza, depois logo em seguida eu acabei de trabalhar numa pizzaria aqui em Lowell, onde eu trabalhei 1 ano lá também. E porque nossa prioridade, Raquel, era chegar, a gente tinha o nosso objetivo de fazer nossos cursos, de aprender a língua, de fazer os cursos na nossa área, mas para chegar até lá, eu precisei antes, claro,
trabalhar, ter a condição financeira com o nosso suor para que a gente pudesse chegar onde a gente desejava. Sim. Porque nós não viemos com visto de estudante, por exemplo, nós trocamos quando estávamos aqui. Então, a gente não já veio podendo entrar numa escola de imediato, vamos dizer assim. Então, a gente veio, passou por todo esse processo, chegamos, trabalhamos, passamos por todo o processo de adaptação mesmo, para daí a gente começar. Até porque, para eu aprender a língua, eu tinha que ter no mínimo o recurso financeiro para estar dentro de uma escola para poder aprender, né? Sim. Uma coisa muito boa que eu lembro que nós fizemos, né, quando a gente chegou, foi independente de estar numa escola particular ou não de inglês, mas ir atrás dos cursos que são oferecidos, né, alguns em colleges, outros em escolas que tem mesmo pública, que oferece curso de inglês para adulto, né? Escolas americanas, claro. Então foi uma coisa que a gente procurou assim que chegou. Então entramos numa escola aqui em Low. Eu fiz em 2 escolas aqui em Low na época. E porque eu acreditava que para mim era importante começar aprendendo a língua, para que não só pelos cursos que eu queria fazer, mas que até para eu me virar aqui, né? Para eu conseguir me comunicar, para eu conseguir falar, para eu conseguir resolver as coisas. Então foi uma coisa que eu sempre tentei meio que priorizar, e mesmo trabalhando, eu lembro que teve uma época que eu trabalhava das 11 da manhã às 11 da noite na pizzaria, e eu fazia aula de inglês de 8h30 até 10h30. Saía, ia direto, fazia 12 horas na pizzaria. Mas foi um momento, foi uma fase muito importante, porque eu colhi muitos frutos disso, né? Era fácil? Não. Era muito cansativo, era muito exaustivo, porque eu chegava em casa cansada já à noite, né? No outro dia acordava cedo para estudar. Mas foi uma fase em que eu entendia que eu precisava passar. Foi uma escolha, né? Eu falo que é uma escolha. A gente tem que, né, estipular. Na época eu não tinha filho, então era muito mais fácil eu conseguir fazer essas coisas. O tempo era 100% para ir atrás das nossas metas, enfim. Então, assim, foi o tempo ideal mesmo para fazer isso. Então, quando eu cheguei, eu trabalhei na limpeza, trabalhei em pizzaria e fui atrás realmente também, né? Fomos atrás, na verdade, também de buscar essa coisa com a língua, que eu acho que é muito importante isso. A comunicação, Sim, né? a comunicação, não só para trabalho, mas para a comunicação mesmo. Você vai, às vezes, num médico, você vai resolver alguma coisa, você precisa ligar, às vezes, para resolver. Então, né, você não quer estar dependendo de uma pessoa, pedir. Então, você mesmo, se você consegue se comunicar, né, além de outras portas poderem se abrir, né, é muito mais fácil a própria vida, né, a gente conseguindo isso. Entendi. Então, quando eu cheguei, foi isso, né. Que lindo, né, gente, ouvir isso. Depois trabalhei... Aí eu saí da pizzaria, eu trabalhei no salão lá da Andréia, no Lápio Bela. Eu já frequentava lá, eu era cliente da Tânia na época. E a Andréia me chamou, né, falando que estava precisando de uma pessoa para ajudar ela a tomar conta ali do salão. E aí eu fui, trabalhei lá também, acho que 1 ano quase, trabalhei com a Andréia também lá. E aí foi quando eu, próximo já de sair da Andréia, foi quando eu comecei a fazer os cursos que eu realmente queria fazer, né? Eu passei para consultoria de imagem também, antes de trabalhar com a psicologia mesmo aqui. Então eu fui lá para Nova York fazer os cursos que eu queria fazer lá. Voltei, trabalhei um pouco com a consultoria de imagem aqui, mas sempre falava, né, que eu gostei da consultoria de imagem, mas amava a psicologia. Então eu queimo dentro do seu coração. Então, e aí fui atrás de fazer os cursos, fui atrás de me aperfeiçoar, e aí depois da consultoria foi que eu realmente comecei a trabalhar com a parte clínica, né, terapêutica. E toda essa experiência que você teve nos lugares que você trabalhou, serviu para você atuar no ramo, na área que você atua hoje, que é a sua. Porque você conseguiu entender, não só de ouvir as pessoas, mas de passar na pele das pessoas brasileiras, a questão como era no todo ali, o processo, né? Todinho ali, conhecendo as pessoas, ouvindo, com certeza, principalmente ali no salão, como você falou, mulheres entrando e saindo as pessoas. Então, você conseguia, com essa sua visão de psicologia, mensurar e ter mais sensibilidade pela comunidade brasileira. Então, quando é diferente se tivesse chegado e entrado direto nessa área, né? Eu acho que foi muito válido e é muito lindo, muito bonito ver a Raíssa, não desmerecendo outras pessoas, mas assim, gente,
tudo quando a gente chega aqui, pra gente enfrentar as coisas que tem, a língua, longe da família, aí parte emocional, financeiro, estrutura, tudo é difícil. Mas quando uma pessoa é formada já no Brasil e tem a estrutura que ela já tinha lá, a formação, e chegar e começar nesse trabalho, assim, é muita humildade, né? A pessoa começar por isso, e isso mexe com o ego, mas assim, de tudo traz muito crescimento e experiência para a vida, né? Então é muito bonito, não, igual eu falei, não desmerecendo, a pessoa chega no Brasil, já é uma house clean, já faz algum trabalho, né? Nessa área que a gente já é numa cozinha, já está acostumado, vem lá, vem para cá, é difícil, mas quando tem uma formação, é mais difícil. E a gente vê que lindo a humildade dela, de ter passado por essas áreas, aprendido, feito, né, criado uma estratégia, igual ela falou, de poder se organizar financeiramente. Olha, ela trabalhou, ela estudou, ela fez os cursos dela, se organizou, né, de uma forma assim que ela conseguisse chegar na área que ela atua hoje. Então isso é muito bonito mesmo de ver, porque às vezes as pessoas quando chegam, vê a dificuldade e aí já abandonam ou deixam, falam, vou ficar aqui mesmo na limpeza, vou ficar aqui mesmo nesse curso, não vou atuar na minha área porque é complicado, até eu conseguir fazer o que eu já fazia no Brasil vai ser difícil. E a gente tem uma história que, né, uma trajetória linda e de orgulho aqui para nossa comunidade brasileira, que realmente ela se destacou. É uma profissão linda, um trabalho lindo, que quase praticamente não existe aqui no nosso meio e é muito importante. Então a nossa comunidade brasileira agradece o esforço, o trabalho, a dedicação que a Raíssa tem para com cada cliente que ela atende aqui na nossa comunidade. É um impacto emocional que ela vai falar, é um impacto emocional que traz na vida de uma pessoa, que reestrutura não só a pessoa, né? Você atende uma pessoa, mas isso ajuda ali todinha, é a família que impacta na comunidade, que é, né, na amizade, tudo faz diferença, que só traz benefícios para todo mundo que está à volta, né? Então, assim, é um trabalho muito, muito lindo. E uma coisa eu gosto muito de falar, né? Na verdade, foi eu sempre falo que o que eu amadureci aqui em 6 anos, eu acho que eu passaria 20 para amadurecer no Brasil, né? Porque viver aqui mexe com todas as áreas da nossa vida, né? Não mexe só com uma específica, mas com todas. Então, essa experiência de ter chegado, de ter vivido tudo isso, na verdade, me engrandece muito também, porque eu cruzei o caminho de muitas pessoas que se tornaram especiais para mim, entendeu? Aprendi com outras que não foram tão legais, mas que aprendi também com elas. Então, assim, eu acredito muito nesse movimento, né? Que Deus não cruza caminhos, não cruza pessoas sem propósito, não cruza pessoas sem um objetivo, né? Então, assim, todos esses lugares que eu passei, graças a Deus, assim, tiveram pessoas realmente que foram marcantes, sabe? Pra mim, que a gente talvez não conviva hoje mais, mas são pessoas que eu não vou esquecer, entendeu? Então, assim, foi muito importante pra mim todo esse processo. Eu acredito que tudo que a gente faz, né, com o nosso suor e que a gente tem garra pra fazer, para correr atrás, isso é digno, isso merece, né, ser tirado o chapéu. Só quem né, já passou por isso sabe, às vezes, o quanto é difícil, às vezes, né, pelo cansaço, pelo próprio estresse mesmo da vida, mas assim, a gente persistir isso, sabe, é muito importante, né? É uma coisa que até parece, todo mundo fala, mas é verdade, não desistir na primeira dificuldade, né? Entender que a gente tem a capacidade de se revigorar, isso, para poder conseguir no outro dia, outro processo, enfim. Então eu acho que tudo que eu vivi assim, Raquel, eu me lembro que até quando eu estava grávida do Noah, eu já estava trabalhando atendendo, mas 2 vezes na semana ainda, eu ia para casa de um americano que eu fui housekeeper da casa deles por um bom tempo, e aí eu pagava as contas para eles, organizava a casa, não limpava, mas organizava tudo que eles precisavam, porque ele e a mulher trabalhavam muito, tudo. Então, assim, eu atendia 3 dias na semana e 2 eu ia pra casa deles, entendeu? Eu lembro que eu grávida do novo, barrigão imenso, mas assim, ainda ia, resolvia as coisas para ele, fazia feira no supermercado, fazia os pagamentos, ia em farmácia, organizava a casa,
tudo que eles precisavam ali, porque eles eram, né, muito, muito busy, e eles precisavam de uma pessoa. Eu trabalhei muito tempo com eles, foi uma experiência maravilhosa também, pessoas muito especiais, e foi muito bom também. Então, assim, uma coisa não anula a outra, entendeu? Não era porque eu já estava trabalhando na minha área que eu não podia, naquele momento também, estar trabalhando com pessoas que eram tão gentis, tão bacanas comigo, né? E que eu gostava de estar lá também. Então, uma coisa não anulava a outra, né? Hoje, graças a Deus, eu consigo trabalhar só com atendimento. Sim. Mas por um bom tempo eu fiquei atendendo, acho que 1 ano e pouco eu fiquei atendendo e trabalhando com eles. Que lindo, que processo lindo, né? Lindo, inteligente e humilde, gente, é uma humildade. Que coisa linda, mamãe e papai, né? Um orgulho. Eu sou filha única ainda, gente. Só que eu falo que, gente, apesar de ser filha única, meu pai e minha mãe, na verdade, sempre me criou muito assim, eu fui criada num lar cristão, né? Então, assim, meus pais sempre me criaram muito com essa coisa muito da igualdade, essa coisa de sempre estar junto. Eu nunca tive a sensação de ser melhor, muito pelo contrário, eu sempre me lidei muito bem, sempre vi meus pais dessa forma também. Entendi. Entendeu? De receber as pessoas, de estar ali junto. Então, acho que a minha grande escola foram eles. Esse contato, meu pai e minha mãe tem um lado muito humano, né? De ser, e eu acho que tanto que não foi à toa que eu busquei, né, a psicologia e tudo isso, porque eu acho que isso veio muito também deles, né? Do aprendizado. Eu tenho um testemunho para dar em relação a isso, que quando eu comecei a me relacionar e conhecer a Raíssa, eu não acreditava, tipo assim, com toda a graduação, com todo o estudo, né? Uma pessoa assim, tão fina, educada, fala assim, tão mansinha. Eu comecei a ter amizade com ela, eu me achava que eu não era merecida de uma amizade como a dela. E ela sempre com muita humildade, fazendo isso que ela falou mesmo, que que o pai dela e a mãe dela ensinou para ela, de tratar as pessoas por igual, né? Porque a gente está acostumado a trabalhar com as pessoas, é sempre do nosso nível, do nosso meio, e é sempre mais ou menos ao nível educacional igual. E aí eu falava, ai gente, eu ficava até com receio de saber, e quando ela falava amigo, que a gente conversava, eu ficava com receio. Eu falei, nossa, me suava assim, eu ficava, às vezes, sem saber como receber esse carinho, essa amizade dela, que parecia que eu não merecia, sabe? Pelo tudo que ela era, pelo o nível intelectual, educacional, tudo assim, eu ficava assim, ai meu Deus. Então assim, eu sou um testemunho vivo que realmente isso que a mãe dela e o pai dela ensinou para ela realmente pratica, e ela é essa pessoa mesmo, muito, muito humana, muito querida, sabe? Que deixa a gente realmente muito à vontade, né? Depois dessa percepção minha. Mas assim, me sinto muito à vontade, ela, né, sempre me faz assim, me sentir bem de estar do lado dela. E tem um monte de comentário ali, só que tá longe, a gente não tá conseguindo ler. Maria Helena de Souza, não é fácil, mas é bonita a pessoa. Lutar pro seu bem comum, tudo é difícil e tem mesmo que ir à luta. Isso. A Amanda Pascoal, Raíssa é um amor de pessoa, amo ela. Teve outros comentários? Amanda. Que legal você aqui. Gente, é verdade, o que a Helena falou aí é verdade. A gente tem que ir à luta mesmo, né? Como a gente tava falando, não desistir e saber mesmo que o que a gente tá fazendo aqui, ter sempre em vista qual que é o propósito maior, né? De eu estar aqui, saber que essa fase, que o início, né? Eu particularmente, essa coisa depois que o meu filho nasceu, depois que o Noah nasceu, essa coisa da saudade ficou muito complicada, porque o meu desejo que ele pudesse ser criado perto dos meus pais, dos avós, dos primos, então, né, a gente na verdade sempre pensou em retornar para o Brasil, né, e depois do nascimento dele, essa coisa da família ficou muito forte, né, e graças a Deus a gente chegou num ponto assim, que não, eu acho que o ciclo aqui realmente pode fechar, né? E a gente pode voltar a viver esse momento lá no Brasil, perto da nossa família. Deu aquela sensação de dever cumprido, sabe? Para que a gente pudesse viver isso. Mas realmente não é fácil. A saudade, a distância, lidar com tudo isso, né? Tive muitos dias tristes também, né? Que eu me angustiava e que eu falava, meu Deus do céu, dava aquela... Não só a saudade, mas junta com o cansaço, junta com, sabe, a vida social também. Quando eu vim pra cá, foi uma coisa que me impactou muito. Porque
Lá em Maceió, então, tinha família, tinha os amigos, né? Amigos que geralmente cresceram junto comigo desde pequeno, que geralmente no Brasil, assim, a gente tem os amigos, né? Desde de pequeno. Então, quando eu vim pra cá, foi uma coisa que me impactou muito, né? Essa coisa da vida social, não ter... social no sentido de frequentar mais a casa das pessoas, de receber pessoas, né? De sair. E aqui a gente não tinha tanto, porque... Primeiro, pela quantidade de horas trabalhadas, por conta do cansaço, então foi uma coisa que também me impactou muito, assim, no início, porque a gente é acostumado a viver, né? Minha mãe tem 7 irmãos, meu avô tem 18 netos, eu acho, ou seja, a família da minha mãe é imensa, então eu sempre fui acostumada com muita gente, Então, assim, foi difícil isso. Pra mim, isso é uma das coisas mais difíceis. E quando você, como você atendia e não era mãe, eu tenho certeza que era uma visão. Hoje, você sendo mãe, você vê que as pessoas que vivem aqui, estão longe da família do Brasil, você tem um outro olhar, com certeza. Tipo assim, tudo igual você falou, cada coisa que você passou aqui... Só te amadureceu, só te fez crescer, porque igual você falou, além de toda essa dificuldade, né, do processo que a gente tem que passar aqui, se organizar e criar estratégias, igual você falou, trabalhar, atender, grávida, estudar e fazer todo o processo, além de todas as circunstâncias daqui, a saudade, as coisas, saudade do Brasil, são duas coisas assim... Duas coisas não, várias coisas que a gente tem. Falando da saudade, meus pais, graças a Deus, vinham todo ano, né? Mas era uma felicidade quando eles, antes de vir, quando passavam os 15 dias, já começava o aperto no peito, porque eles iam voltar. Então era até meio... Era confuso, junto. Era ansiedade antes de vir, mas quando dava 15, 20, que eles geralmente ficavam 45 dias, 30, mas quando dava ali o meio do mês, já dava aquele aperto no coração. Ai, meu Deus, já vai ter que despedir de novo, verdade. Né? E a vez mais marcante foi quando eles retornaram depois que o Noah nasceu, né? O Noah tinha ali 45 dias. Nossa, foi muito difícil, né? Aquela despedida ali foi muito difícil. Mas sobrevivi. Estou aqui. Vamos ver aqui, a gente tem algumas perguntas que a gente recebeu aqui. Tá. Quando você se formou, Raíssa, você já formou pensando em atuar na área de recuperação de dependentes químicos? Eu acho que mais ou menos no meio da universidade eu comecei a sentir esse desejo de fazer especialização em dependência química. Eu gostava da área, não só do tratamento com dependentes químicos, mas também de tratar a família, né? E também precisa de tanto suporte quanto o usuário. Então eu já pensava. Ah, sim. Cadê mais uma? Como foi sua experiência inicial com drogados? Você fez alguma mídia para virem até você ou você usou outra abordagem? Lá no Brasil? Lá no Brasil. Não, lá no Brasil. Porque aqui essa área especificamente de drogados não sei. Eu não tô atuando. Não atua, mas é lá quando você fez no Brasil mesmo. Não, eu não fiz nenhuma mídia. Na verdade, eu trabalhei em clínicas involuntárias e voluntárias. Então, como lá eu trabalhava na clínica, atendia as famílias também deles. Quando eu saí, eu fui trabalhar na Secretaria de Estado de Políticas sobre Drogas. Então, a própria secretaria ela era muito visada, né? Tinha muita visão, porque as pessoas, quando lembravam de dependência química, já associavam a secretaria. Então, assim, ia, não ia, eu precisava, às vezes, dar uma palavra, entrevista, e aí as pessoas acabavam me vendo. Então, eu acabei me tornando a referência nesse ramo lá em Maceió, por conta da visibilidade da própria secretaria que eu trabalhava. Mas assim, não cheguei a fazer nenhuma mídia pessoal, né? O que eu fazia, na verdade, era sobre dependência química, mas sempre vinculada à Secretaria de Estado. Que eles já tinham como encaminhamento. psicóloga, né? Da secretaria. Entendi. Pessoal, eu esqueci de perguntar se quase metade da live, perguntar se o som tá bom, se alguém puder dar um joinha aí. A Raíssa é tão delicadinha, fala tão baixinho que ela até me ensina a falar mais baixo. Porque mais alto, o meu tom é mais alto, mas como eu tô com a Raíssa, ele até diminui um pouquinho, assim, sabe? Porque é tão delicadinha, gente, com a coisa mais linda do mundo. Agora que, teve alguma situação que te afetou emocionalmente? Acho que você já falou, né, que é do Noah quando... Aqui, né? Aqui. Sim. Acho que quando foi essa que... Depois do nascimento do Noah, aumentou muito, né? A saudade da família, o desejo de querer que ele pudesse viver perto dos
da minha família, poder estar ali junto. Então acho que depois do nascimento do Noah, ali eu falo que mais ou menos os 3 primeiros meses, assim, eu fiquei muito abalada emocionalmente, eu sempre falo, né, eu gosto de falar sobre isso, porque as pessoas acreditam às vezes que porque é psicólogo não tem momento triste, não tem momento difícil, eu falo isso não existe. A mesma coisa de um médico oncologista, ele não pode ter câncer, então né, não existe isso. Então, eu fiquei o pós-parto assim, primeiro filho, longe do Brasil, longe da família, sozinha, né, não foi fácil pra mim. Foi um momento que eu fiquei assim, me sentindo muito, né, apesar do meu marido estar comigo ali 100%, mas ele precisava sair para trabalhar, então foi um momento difícil para mim, me senti muito só, aquela solidão, né, aquele momento meio delicado ali. Na época, eu até fui para casa de uma amiga que morava no mesmo condomínio, passava o dia lá com ele, que ela também tinha filho, depois voltava, isso me ajudou bastante, mas foi bem difícil ali aquele momento. E mais uma experiência, né, para você, aprendizado. Parece que quando você fala com uma mãe, parece que elas não passam esse processo, mas é que a gente não vê, mas cada um ali no seu particular, sabe, a luta emocional interna. As recentes mães não tenham vergonha de pedir ajuda se precisar, porque é difícil mesmo esse processo do pós-parto, é difícil, e aqui talvez seja um pouco mais, porque como a maioria não tem a família, né? Então, assim, não tenho vergonha de falar sobre isso, de pedir ajuda, porque, assim, acontece e existe suporte para isso, né? Cadê? Qual é a sua maior motivação nessa área? Eu acredito que é a mudança de vida que eu vejo na vida das pessoas, sabe? O que eu me apaixono nessa área de evolução humana, né? Nessa parte da terapêutica, é ver justamente a mudança, né? A mudança de comportamento na vida das pessoas. Oi, vocês chegaram aqui, quero só um pouquinho. Guilherme, leva os meninos lá no quarto que a mãe tá fazendo live aqui. Guigui. Tudo bom, querido? Momento aqui pro break. Momento pro Chegou o aniversariante. Chegou o aniversariante. Tá aqui mostrando tênis, super feliz. Pessoal, desculpa aí. Beijinho. Dá beijinho na titia. Manda beijinho. Lindo. Mas enfim, eu acredito que a minha maior motivação é a mudança de vida das pessoas, sabe? Ver as pessoas se autoconhecendo, ver as pessoas descobrindo como vivenciar as dificuldades que elas têm com elas mesmas e consequentemente, com os relacionamentos, né? Familiares, como afetivos, como pessoais. Então, a minha maior motivação é essa, porque eu sempre falo que eu trabalho com isso porque eu acredito na mudança do ser humano, né? Eu acredito que nós todos somos capazes de ressignificar os conteúdos da nossa vida e seguir adiante. E o mais importante, que eu trabalho com o que eu vi funcionar em mim, né? Eu sempre falo que eu fiz terapia muito nova, faço até hoje. Então, assim, eu trabalho com o que eu acredito e sei que realmente funciona. Então, a minha maior motivação com certeza é essa, é perceber a mudança mesmo, né? Esse movimento acontecer, ver as pessoas saírem daquele estado de sofrimento para um estado de prontidão, de se autoconhecer, de entender que a vida não acaba ali, mas que na verdade aquilo pode ser um grande começo, aprender a fazer limonada daquele limão que não tá bacana. Isso é a minha maior motivação. É sempre algo novo, também, né? Porque muito. É uma troca. Não é a mesma coisa de você estar passando por situação, mas você vê a pessoa né, evoluindo, você né, também está crescendo, já é uma troca. Sem dúvidas. Cadê? Como surgiu a ideia de vocês estudarem aqui nos Estados Unidos, né? Que vocês estavam lá, estruturado, e tá tudo bem, então partiu mais do seu marido mesmo, partiu porque mais morado do aqui. Porque o Luan já tinha feito o intercâmbio, né, aqui, e o Luan sempre amou o país. Ele tinha passado, acho que 3 meses, na época ele estudou na escola que eles montamos, né? Que a gente vem, estuda e vai. Então, assim, ele sempre teve vontade de voltar. E aí, quando a gente casou, foi quando ele perguntou se eu topava. E eu sempre acreditei muito nas ideias do meu marido, nos projetos dele. Sempre tive muito essa... Que isso? Sempre tive muito isso de...
a gente sempre teve essa parceria muito boa. Então eu falei, vamos então, né? Vamos ver como que vai ser a experiência. Eu brinco falando que eu vim sem nem saber direito como que ia, sem nem pensar direito, né? Eu só sei que eu vim, quando eu vi, eu tô aqui até hoje, tem 6 anos, graças a Deus. Mas o que fez foi isso, assim. Mas o Luan e essa vontade também de poder estudar a língua e de fazer outros cursos aqui, então essa foi a motivação. Ai, que lindo, né, gente? Ó, faxineira, trabalhou em pizzaria, trabalhou no salão, começou a fazer os atendimentos e tá aí até hoje trabalhando ajudando a nossa comunidade a ter uma saúde mental, né? Melhor. Você tem muito doido, amiga, por aí? Não, tem doido não. Ai, Jesus. Pessoas precisando ser cuidadas só, emocionalmente. Porque quando fala saúde mental, o pessoal acha que já liga, né? Acha que é doido, acha que é problemático, não é. Na verdade, todo mundo precisa, né? Até chegar a esse entendimento, né? Ainda tem muito preconceito, apesar da gente já estar no século XXI, mas ainda tem muito preconceito. Por isso que eu falei, brincando, tem muito doida, não pode dizer, para poder dizer que as pessoas falam assim, você tá na psicóloga, tá no terapeuta. Não vou fazer, doido, que eu sou doido. Já ouvi muito isso. Você atende só os brasileiros? Sou brasileiro, né? Ou você atende... O meu grande público é brasileiro. Eu já tive cliente americano. Sim. Mas o meu grande público é brasileiro, porque geralmente os brasileiros falam, não, eu queria um terapeuta brasileiro, porque eu acho que me entende melhor, a questão da cultura. Então, assim, meu grande público é brasileiro. Entendi. E você atende hoje somente os brasileiros dos Estados Unidos? Você tem... Não, tenho cliente no Brasil também. Tem cliente no Brasil também. Tem lá também. Que legal. Seu atendimento no momento é online, sem clinicar com remédios? Como funciona? Sim, é online. Na verdade, desde antes da pandemia, eu já estava fazendo só online, porque foi logo quando eu voltei, depois de Noa. Então, eu fiquei fazendo online só, e aí agora permanece assim, por conta da pandemia. Eu não faço indicação de remédio, na verdade, quem pode fazer indicação de remédio é o psiquiatra, né? O médico, quando eu acredito que exista alguma necessidade, que a pessoa possa estar em algum quadro como humor deprimido, ou passando por depressão, ou algum transtorno de ansiedade, então eu geralmente encaminho para que a pessoa vá, né, ao psiquiatra e possa ser avaliada no que eu estou pedindo ali para que possa ser medicada. Então, quando você tem hoje um paciente que você já vê necessidade, você nem faz um atendimento, quando você faz o diagnóstico que ele precisa já de início um medicamento, você nem faz esse processo com ele primeiro? Você já encaminha ou depois volta? São processos separados. Ele continua comigo fazendo a terapia, mas eu encaminho que ele vá para o psiquiatra para que ele possa fazer a avaliação da medicação. Porque, na verdade, o psiquiatra ele não trabalha essas questões terapêuticas, né? Ele trabalha questões emocionais, ele não trabalha isso. Ele é focado mais em resolver a patologia, ou seja, o que seria essa patologia? A depressão, a crise de ansiedade, ou qualquer outra comorbidade que a pessoa possa ter. Então, ele vai lá para o psiquiatra vai entender o que ele tem, ele vai explicar mais ou menos os sintomas, e o psiquiatra vai medicá-lo de acordo com o que ele está passando. Geralmente faz retorno para análise de substância com o psiquiatra de 3 a 3 meses, e ele permanece comigo fazendo a terapia toda semana para trabalhar, porque na verdade, por exemplo, quadros de depressão são quadros que precisam ser trabalhados em conjunto, né? A pessoa precisa estar em terapia e, se for o caso medicamentoso, precisa estar ali também sendo avaliada, porque tem a questão da dosagem da medicação, às vezes começa tomando uma dosagem e aí depois de um tempo precisa aumentar ou diminuir, então assim, precisa ser acompanhada pelas duas vertentes. Entendi, nunca é só com um, só com outro, tem que ser um trabalho quando é conjunto, um quadro assim, de ter uma dificuldade desse estilo, né? Problema com ansiedade. Na verdade, nem todo problema com ansiedade precisa ser tratado medicamentosamente. Tem muitos casos que é tratado realmente só terapeuticamente, através das técnicas terapêuticas e, enfim, de todo o manejo terapêutico. Mas em alguns casos, essa ansiedade, existe o transtorno, por exemplo, de ansiedade generalizado, onde a pessoa, isso acaba atrapalhando o nível de saúde, né? O nível fisiológico de saúde. Então, a pessoa precisa realmente também ter aí esse acompanhamento do psiquiatra. Entendi. Filha, baixa aí o computador. Seu atendimento futuramente, cadê você? Você falou que tá, né, fazendo planos, né, de ir pro Brasil. Futuramente, você pensa em ter
em atender, no caso, a comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos no Brasil? Ou Sim. você vai encerrar sua carreira voltando para o Brasil? Ou você Não, tem vou permanecer. plano permanecer? Como o atendimento está online, Uhum. eu estou voltando para o Brasil agora esse ano, então eu vou continuar com o atendimento, né? Todos os meus clientes continuarei fazendo atendimento online da mesma maneira, até pelo próprio acompanhamento terapêutico, né? Eu não seria conivente com o meu trabalho, simplesmente falar tchau e abandonar todo mundo. Então, assim, não. Até por causa também da necessidade, né? Sim. Porque no Brasil vai ter muito mais psicólogo para todo quanto é canto, para atender todo mundo. Sim. E quem vai atender a nossa comunidade aqui, amiga? Sim, continuarei trabalhando, firme e forte. Ai, sim, vai continuar nos atendendo. Ah, tá, eu tinha colocado aqui, que você, entrando aqui um pouquinho sobre o seu marido, fala um pouquinho, a gente sabe que o seu marido também trabalha, né? Não na mesma área, mas numa área também de saúde mental. E ele também tem até um livro, né? Sim, sobre dependência química. Sobre dependência química. Como que é esse trabalho, assim, vocês não trabalham em conjunto? Ou o seu trabalho é separado dele? Como é essa... Na verdade, a gente sempre trabalhou junto. Meu marido também é psicólogo, ele também é especialista em dependência química, então fizemos apoio junto, estudamos juntos na faculdade. E, na verdade, quando a gente trabalhava no Brasil, ele era superintendente de políticas sobre drogas na época, né? Que eu também trabalhava na secretaria, a gente acho que a gente era noivo, não lembro mais. Nós sempre trabalhamos juntos, né? Na mesma área. Hoje, quando a gente veio pra cá, o Luan se especializou em neuropsicologia, né? E em neurociência. Então, o que é que o Luan faz? O Luan faz avaliação psicológica, que o que é? Uma bateria de testes, onde ele consegue diagnosticar o perfil, né, das pessoas. E não só a avaliação psicológica relacionada ao perfil, mas também com pessoas que têm, por exemplo, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, ele faz lá o diagnóstico para saber se a pessoa realmente tem. Casos de depressão também, ele tem toda a avaliação para saber isso também. Então, ele tem todo o processo para diagnosticar isso. A gente trabalha em conjunto hoje, porque às vezes, em alguns casos, eu preciso encaminhar para ele, eu preciso de alguma avaliação, às vezes tem algum cliente que está apresentando alguns sinais, alguns sintomas de humor deprimido. Alguns que eu tenho alguns que eu tenho, por exemplo, alguns que eu acredito que possa ter algum déficit de atenção e que isso com certeza atrapalha muito a própria vida, entendeu? Em alguns aspectos. E aí eu passo também para que o Luan possa fazer esse diagnóstico, daí ele me entrega o report e daí eu começo a trabalhar tudo que é necessário ali, né, de acordo com o que foi analisado e visto. Então, a gente trabalha hoje junto nesse sentido, né, a questão da indicação, que às vezes eu preciso realmente dessa avaliação dele e vice-versa. Às vezes as pessoas chegam para ele faz lá e ele faz a indicação terapêutica, né, para a pessoa fazer e enfim. Então, a gente trabalha junto hoje nesse sentido. Ah, Leon, tô falando ali, Amanda, pelo amor de Deus, não me abandone. Não, nem se preocupe. Viu, gente? Essa pergunta aqui foi nem bem... se preocupe. Pessoal, queria não saber, viu, gente? Viu? Todo mundo queria saber. Tá Ai, sim, vai nos telefone. deixar. Ó, tá registrado aqui, hein, gente? Não vou. Tá, mais uma perguntinha aqui. O que você atribui tanta depressão nos brasileiros? O que você atribui tanta depressão nos brasileiros que moram aqui nos Estados Unidos? Olha, Raquel, eu acredito que alguns aspectos, acredito que não é só uma questão especificamente. Eu acredito que a questão cultural pesa um pouco, porque tem uma diferença grande, né, do Brasil culturalmente para cá, para os Estados Unidos. A questão da falta do convívio social também, isso prejudica muito. Muitas vezes a quantidade de horas trabalhadas, em contrapartida, pouco tempo para conseguir se dedicar a si mesmo, se dedicar ao lazer, à própria vida. Algumas decepções que às vezes acontecem aqui, pessoas mais sensíveis, pessoas mais frágeis emocionalmente, né, junta com os outros aspectos e acabam ficando muito tristes, muito com humor, muito deprimido. Então, na verdade, eu acredito que é uma junção, sabe, de aspectos que acabam fazendo com que pessoas que já tenham essa predisposição possam acabar ficando com o humor mais deprimido
e comecem a perder aquele prazer mesmo pela vida, tem muita essa, eu já vi muitos casos, né, de casamentos que acabam se desfazendo aqui, né, às vezes por ideais diferentes que começam a surgir, e isso em contrapartida em seguida acaba acontecendo também algumas questões emocionais. Então assim, a falta de comunicação também é uma coisa que eu vejo muito aqui. As pessoas têm muita dificuldade de se comunicar, não se comunicar de ligar uma para outra e perguntar como é que você tá também, não é isso, mas a falta de comunicação de humanidade mesmo, de conversar uma com a outra, de perguntar como tá, né? Parece que chega num ponto que parece que as pessoas viram robôs, né? Entram lá no trabalho, saem, ninguém fala, ninguém cumprimenta, né? Então parece que em alguns momentos, se você não tá atento para perceber, parece que você vira um robô ali, né? Nos locais que você está convivendo ali. Então eu acho que o fator que mais atribui a depressão, na verdade, é um conjunto de aspectos, não tem uma coisa assim, porque até porque somos seres humanos extremamente singulares, né? Então provavelmente o que te afeta não me afeta, o que me afeta também não vai te afetar, e assim vai. Então eu acho que é uma junção mesmo. Às vezes a experiência que eu passei, eu achei extremamente difícil, você passa e tira de letra, né? Isso vai muito também de quem cada um é, né? Do que traz consigo, da história de vida de cada um, das motivações de cada um. Isso conta muito aqui também. Certo, é muito complicado, Sim. né? Muitas, como você falou, além de ser cada um, né, com a sua experiência, e são várias áreas, né, que a gente tem na vida. Várias então, áreas às vezes, que uma área que eu tenho dificuldade, que me afeta mais, não afeta outra. Então, é que a gente pensava por ser o brasileiro, né, os brasileiros dentro dos Estados Unidos, talvez conseguiria mensurar uma atribuição única por a gente estar dentro dos Estados Unidos, algo assim que, né, fosse mais. A comunidade brasileira que mora nos Estados Unidos, a maioria que tem depressão é por causa de X, né? Se eu conseguisse mensurar, mas não tem algo que poderia ser generalizado dentro da nossa comunidade no geral. Esses aspectos que eu falei são os mais comuns, vamos dizer assim, né? Mas não tem que a gente possa falar, não, esse é batata, a maior todo mundo dificuldade. passa. Não tem como falar, o maior problema é relacionamento, ou Não, porque atinge, tem pessoas que a relação com o trabalho acaba também deprimindo, tem pessoas que a relação familiar. Porque o trabalho, às vezes a pessoa fazia algo no Brasil, outro faz outro, não sem perceber, fica lá dentro, sim, no ego, e não só né? isso, às vezes também até o próprio desgaste no trabalho, não conseguir lidar com aquilo, e fisicamente começa a sentir algumas coisas, mas mesmo assim não consegue ter aquela visão de não, vou parar aqui para... Então esse desgaste também vai gerando também a somatização, né, de doenças, de outras coisas. Então são vários fatores que acabam gerando isso. Entendi. Ai, gente, muita coisa, muita informação boa, né? Pessoal, se vocês tiverem alguma pergunta aí para fazer, a gente já tá 5 minutinhos aí encerrando a nossa live, que é a nossa querida Raíssa, psicoterapeuta, né, especializada aí em saúde mental, trazendo aí um pouco da sua experiência, da sua trajetória. Igual ela falou, 6 anos aqui nos Estados Unidos. Fica difícil resumir tudo, né, mas ela pincelou as trajetórias principais, né, as experiências principais que ela teve aqui dentro da nossa comunidade. E a nossa comunidade brasileira só tem que agradecer, né, o trabalho que ela desenvolve e vai continuar desenvolvendo, mesmo ela retornando ao Brasil, e muito melhor ainda sabendo, né, da experiência que as pessoas aqui têm e passam. Então ela vai poder estar atendendo lá, sabendo a realidade de ter convivido, de ter tido a experiência das pessoas que estão aqui, né, de sentir na pele, como diz o outro, sentir na pele. Então, as pessoas que precisarem, né, de um atendimento da Raíssa, quiser marcar uma consulta, a inicial, ela é remunerada, ela é, como que é? Sim, free, a primeira consulta? É paga. É paga? Sim. Você faz uma consulta, avalia, conversa com a pessoa? Na verdade, a partir do momento que a pessoa me procura para fazer agendamento, então eu sempre explico como que funciona ali meu processo, faço as orientações para a primeira sessão,
E na primeira sessão é o que a gente chama no processo psicoterápico de anamnese. Então ali é onde eu vou colher os dados daquela pessoa, saber de onde ela veio, qual é a história de vida, quais são as questões que ela deseja trabalhar, quais são as necessidades. Então desde a primeira consulta já tem trabalho a ser feito, né? Já tem toda essa busca pelo quem de fato ela é, o que de fato ela traz, o que de fato a gente vai focar em trabalhar, o que de fato a gente vai minimizar, entendeu? Então tem todo esse aspecto. Uma coisa muito importante que eu não falei e que gostaria de deixar de falar é sobre a questão da espiritualidade aqui, que eu acho que isso é um aspecto fundamental, Raquel, independente de religião, mas que a busca por Deus, a busca pela espiritualidade vivendo aqui é uma coisa em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo, porque Deus é Deus em qualquer lugar do mundo. Mas eu acredito que essa busca por esse lado espiritual, assim, ele deve ser algo que é como se fosse um combustível, né? É muito importante para dar força, para revigorar, para poder entregar, para poder se sentir realmente mais seguro, né, de tudo. Então, essa questão da espiritualidade, dessa busca também, inclusive eu trabalho com a tríade, né, do mente, corpo e espírito. Então, assim, quando eu falo espírito, eu tô falando da nossa forma de nos comunicarmos com Deus, né, de transcender. Então, independente da religião, mas nós somos isso, né? Mente, corpo e espírito. Nós somos, eu sempre falo que a gente pensa, sente e age. Tudo começa na nossa cabeça. Então a gente precisa trabalhar a nossa mente, o nosso corpo, porque ele acaba sentindo também as consequências das emoções que a gente vai ali somatizando. E a nossa capacidade também de transcender, né? De estar em comunhão ali com Deus, de construir essa relação. Entendi. Isso é muito importante. Entendi. Então, a parte espiritual seria a conexão, né, com Deus. Sim. O físico, né, o corpo, que seria o que acontece quando eu penso, exercício, alimentação. Também. E também a questão por exemplo, a questão da ansiedade. Ela tem muitos sintomas físicos, por exemplo. Então, sudorese nas mãos, coração batendo muito rápido, a boca que fica seca. Então, eu aprender a lidar com isso, né? Quais são as técnicas que eu posso estar utilizando ali para eu reduzir essa ansiedade de forma corporal. Lembrando que o meu pensamento, né, a gente sempre fala do primeiro pensamento, das crenças disfuncionais, ele me gera uma emoção. E geralmente essa emoção, eu sinto ela a nível corporal. Então, pensamento e emoção estão simplesmente assim, caminham juntos, um denomina o outro. Então, eu trabalho muito com essa tríade mente, corpo e espírito, porque são as 3 áreas da nossa vida que a gente realmente precisa sempre estar atento. Quais são as qualidades dos meus pensamentos? São pensamentos que me ajudam, que contribuem, são pensamentos que me colocam mais para baixo, são pensamentos que desagregam, isso que é que me gera, quais são as emoções que eu venho desfrutando, consequentemente, como é a maneira que eu me comporto. Provavelmente a maneira que você se comporta vem desses pensamentos que você vem carregando, que você vem trazendo, e que gera essa sensação, e você acaba se comportando. Então, assim, é sempre muito importante a gente ter essa certeza, né, que somos esses seres integrados mesmo, que a gente precisa sempre estar vigiando aí esses 3 aspectos da nossa vida. 3 aspectos. Mas ali você dá uma pincelada, mostra, né, os 3 pontos, mas o seu seria a questão que você falou, corpo espiritual, o seu é alma. Quando você trata desse processo de terapeuta, é a parte ali que você está cuidando da alma da pessoa. Isso. E aí, esse reencontro, né, consigo mesmo, porque muitas vezes a gente passa uma vida desconectado de quem você é, do que você gosta, do que você faz, para que você faz, entendeu? Então, quando você se reencontra, se reconecta, consegue perceber realmente quem você é, né? E isso é um reencontro, né? Imenso consigo mesmo. Isso com certeza vai abrindo, né, o caminho. É que as pessoas vivem, às vezes, muito, igual você falou, no modo automático. E aí, quando ela percebe a necessidade de saber quem realmente ela é, o que as necessidades que ela precisa para estar melhor consigo mesmo, ela busca, ou vem uma depressão, e aí depois, através dessa depressão, que ela sabe que era isso que ela precisava buscar e não sabia que era. Os 2 casos. Tem pessoas que chegam numa certa idade, que sente aquele desejo de se conhecer mais um pouco, não se conforma mais com alguns comportamentos e tem aquele desejo de buscar, né, uma mudança. Algumas pessoas, a gente só muda na vida pelo amor, pela dor, né? Às vezes algumas pessoas passam por uma situação que não chega a ser uma depressão, mas foi uma situação traumática, uma situação, né, desgastante, aí acaba procurando.
E tem pessoas que procuram quando já estão no quadro de depressão, estão precisando sair daquilo ali. Entendi. É interessante, né? Sim. Precisa de ajuda, né? Igual ela tá falando, não deixa de procurar, sabe? Sim. Porque às vezes a pessoa fica com receio de mostrar a sua necessidade para uma amiga, para alguma pessoa. Então procura, né, uma especialista, ali você vai ter um apoio, uma ajuda, um direcionamento, né? E você vai estar trabalhando. E aí, porque muitas pessoas aqui, sim, às vezes não é nem porque não confia, não tem ninguém para se abrir. Às vezes até a falta de tempo, não sabe nem como procurar. E muitas vezes o que você vai ouvir da pessoa, né? Você vai desabafar, falar, mas não vai te ajudar como o seu papel de estar ali realmente ajudando, né? Porque eu não preciso ligar todo dia para uma amiga e contar meu problema. Ela vai ouvir, mas não vai resolver o meu problema. E você não, você vai estar direcionando e ajudando. Eu acho que a grande questão é que o terapeuta, ele é neutro, né? Ele não está envolvido emocionalmente, às vezes, igual um amigo. Lógico que a gente deve conversar com os nossos amigos, desabafar. Isso são as relações, mas às vezes, quando a gente está passando por uma situação, algo específico, o papel do terapeuta acaba se tornando muito importante, porque ele é neutro ali, né? Ele não está envolvido emocionalmente com aquela situação. Então, às vezes, ele consegue te ajudar e te auxiliar a chegar, né, naquele caminho de uma maneira mais fácil. E tem algum caso assim que realmente você lembra que te impactou e te envolveu emocionalmente? Porque você falou neutro, tô neutra aqui, vou ajudar, mas teve algum caso que realmente te atingiu emocionalmente? O mais marcante para mim foi o caso como eu comecei a atender aqui. Porque eu já pensava, mas eu não tinha eu tava esperando, estudando e tal, e aí teve um dia que eu recebi uma ligação de uma pessoa que já tinha me conhecido, era uma cliente na época aqui do salão, eu já não trabalhava mais no salão, eu estava estudando, e ela me ligou falando: Raíssa, eu lembro que você é psicóloga, eu tô tendo um problema com crise do pânico, e eu preciso de ajuda. Eu falei: mas eu não tô atendendo ainda, eu ainda tô lá. Pelo amor de Deus, comigo não tem isso, eu tô precisando de ajuda. E eu, no outro dia, 8 horas da manhã, eu tava na casa dela. Eu fui por um ímpeto, assim, humano até, porque eu fui ali, e aí, né, começou um processo lindo ali, eu realmente comecei, eu falo que Deus, né, colocou na minha mão, na verdade, tudo isso. Ela foi usada ali, acho que ele me sacudiu assim e falou: bora, minha filha, comece, que eu preciso que você comece a trabalhar para ontem, né, aqui. E aí eu comecei a acompanhá-la, acompanhei por muitos anos, e ela ficou, graças a Deus, muito bem, e aí ela começou a indicar muitas pessoas, então foi assim que tudo começou. Então esse caso marcou muito, né, ao ponto que hoje em dia eu não atendo ela mais, porque eu me mudei daqui, né, de Louvo para Foxborough. Quando eu fui para lá, a gente acabou criando uma relação de muito carinho, então eu não atendo mais, porque começou a existir... ela foi muito marcante para mim, foi a primeira cliente que apareceu, a maneira como ela apareceu também, então assim, esse foi o caso mais marcante. Entendi, mas aí você se envolveu emocionalmente? Sim, comecei a me permitir, porque na verdade desde o momento quando ela chegou ali foi meio que um pedido de ajuda, né? Que eu fui ajudá-la como uma pessoa e não como uma terapeuta, vamos dizer assim. Claro que fiz meu papel ali, mas eu fui com o coração assim, realmente com o meu lado muito humano, de ajudá-la. Então, desde então, assim, a gente sempre criou uma relação onde houve muito carinho, muita troca, então assim, houve esse movimento emocional, tanto que eu não atendo mais, né? A gente conversa, enfim, mas a gente não tem mais a relação terapeuta profissional só. E você tem todo também um preparo para poder atender todas as pessoas, porque eu penso que não é fácil, né? Porque às vezes a pessoa olha ali, né? A pessoa... o dia todo você escutando coisas que não são boas, porque sentada dando conselho. Tem que estudar muito, acho que a mente, muito, né, cansa muito, e fora a parte emocional que você, igual falou, tem que estar neutro, você tem que estar esse preparo, né? Então você tem todo esse preparo sempre para não deixar essas emoções com o passar do tempo vai ficando mais natural, a prática, né? Vai dando a gente essa liberdade de não se envolver realmente emocionalmente. E parece que você é fria por ser assim? Parece que você se sente fria por não... Olha, eu não me sinto, porque assim, como o meu papel é muito da escuta e do encorajar e do guiar, então esse papel eu acredito que acaba sendo algo muito, a troca valiosa, né? Assim, não é que eu fique ouvindo calada e eu no papel
né, de julgar, não, é um papel de uma troca mesmo. Então a pessoa fala, eu devolvo ali de acordo com o que ela está falando para ajudar ela a resolver aquela situação. Então acaba se construindo aquela escolha, aquela decisão, né, juntos, vamos dizer assim, naquela troca ali. Então eu não sinto a frieza nesse aspecto, né? Lógico que tem muitas abordagens, né, da psicologia. A abordagem que eu trabalho com a lei da psicologia humanista, né? Então assim, é mais permitido para a gente se envolver mais ali com o paciente, no sentido de ter um diálogo maior. Porque já tem outras abordagens que só o paciente fala e o terapeuta fica mais calado, só fazendo uma intervenção ou outra. Entendi. Ô, Raíssa, hoje, no meio, né, de tantos acontecimentos, principalmente 2020, eu creio que foi um ano, né, que você teve muito mais clientes, né, do que anteriormente, muito trabalho aí para atender, né, muita ajuda aí deu muita ajuda para nossa comunidade. E acredito que teve muitos casos de ansiedade, né? E você poderia deixar algo assim sobre a ansiedade, tipo um exercício ou algo que poderia servir para quem ainda não é né, o seu cliente, para que possa fazer no momento assim, daquele estresse, a ansiedade bateu mesmo, né? Graças a Deus que o inverno, né, já está indo, a primavera está trazendo, né, novos ares, né, de esperanças, vacina, mas ainda, né, as pessoas podem ainda se deixar ir com as influências, né, do que já passou, vir de repente ter algo assim de mais ansiedade. Você poderia deixar um exercício? Eu acredito que dois pontos muito importantes. O primeiro é o reconhecimento. Primeiro, a pessoa que sente muita ansiedade, a pessoa que se percebe ansiosa, reconhecer, para poder saber o que fazer, né? Então, reconhecer essa ansiedade. Bem, eu estou ansioso agora. Então, se traz para o momento presente, faz um exercício de validação, como a gente fala, tá? Sentindo muito ansioso. Geralmente a ansiedade começa aqui no mental, você está pensando em algo lá no futuro que vai acontecer. O ansioso, geralmente eu sempre falo, que ou ele está no futuro ou ele está no passado, ele nunca está no presente. Raquelzinha. Então, qual que é o grande exercício? É a pessoa conseguir, quando se perceber assim, ansioso, se trazer para o momento presente. Então, se localizar, aonde que eu estou, literalmente falando, estou aqui na minha casa, na sala de estar da minha casa, você não vai parecer que é doido por conta disso, né? A gente falar com a gente mesmo, isso é autoconhecimento, isso é autodiálogo. Então, estou aqui na minha casa agora, o que é que eu estou fazendo? Eu estou estudando, estou no computador, eu estou ajeitando as coisas do meu filho. E tentar construir esse momento de se trazer para o momento presente, para que quando eu me localize aqui, eu saia dessa onda, né, da ansiedade e consiga me guiar realmente no que fazer. O outro passo é trabalhar com a respiração. Então, primeiro eu me trago para o momento presente, depois eu trabalho com a respiração, que a respiração ela é extremamente importante para pessoas ansiosas, na verdade para todo mundo, mas falando da ansiedade especificamente, ela se torna meio que um antídoto natural para fazer com que o teu corpo possa relaxar. Então, eu posso trabalhar aí as inspirações, fazer 3 inspirações contando até 3, guardar esse ar no peito contando até 3, expirar pela boca contando até 6. Quando eu guardo, né, o ar aqui no peito, eu tô oxigenando meu cérebro, eu tô mandando a informação que eu posso relaxar, que eu posso ficar tranquilo. Então, se concentre no momento presente, tá? Primeiro reconheça que você está ansioso, se traga para o momento presente, olhe o local que você está, valide o espaço que você está, olhe para os detalhes do local que você está e finalize fazendo essa sequência de respiração por no mínimo 3 vezes. Então, eu inspiro contando até 3, guardo lá no peito contando até 3, solto o ar pela boca contando até 6. Então, isso ajuda qualquer pessoa naquele momento, né, de forma paliativa ali naquela situação, a vir mais para o momento presente e reduzir a ansiedade. Dá tempo de fazer tudo isso antes de fazer algo assim, que você estoura de uma vez? Eu falo que 30 segundos causa... 30 segundos a gente pensa que é pouco tempo, né, mas faz milagre. Quando a gente consegue se concentrar e fazer algo pela gente, né, e reconhecer e fazer aquilo ali o que é necessário. Tem que ter muita conscientização, né? Se Muita, conhecer muito para não... Muita consciência sobre si, aprender como você funciona, aprender quais são teus limites, sabe? Para você poder se dar as tuas próprias
saídas, né? Tuas próprias alternativas, porque o que funciona para você nem sempre funciona para o outro, mas o ideal é que cada um descubra essa maneira de funcionar, para que aí tenha os resultados. Então vamos fazer na prática. Então vamos colocar um exemplo aqui. Eu tô muito ansiosa por algo que me aconteceu. Tá aqui na cabecinha, né? Pensando mil coisas. Mas não tá acontecendo no momento, tipo, pessoalmente? Pode ser que esteja, mas geralmente a ansiedade ela parte aqui, né? Você tá pensando em alguma coisa que você tem pra fazer, e a casa pode estar agitada, as coisas, isso acaba estimulando ainda mais a ansiedade. Então, aí eu paro onde primeiro eu tô. Eu tô nessa mesa se eu tô aqui, tenho que cuidar dos meninos, então eu tenho que me localizar primeiro, que eu tô em casa e que eu preciso cuidar dos meninos. Então, hoje é segunda-feira, eu tô com a casa bagunçada, cliente para responder, casa para limpar, cuidar dos filhos, um monte de coisa para resolver ao mesmo tempo. Eu tô ansiosa e que isso eu não tô tá aqui me na minha ajudando mesa a sair do lugar. Tá, daí eu... Então, calma, Raquel, abre teu olho, localiza aqui, ó, observa essa luz lá em cima, aquele espelho, essas cortinas aqui, ok. Na minha casa, na sala da minha casa. Hoje é quarta-feira, 8h20 da noite. Ok, mamãe já tô tá aqui. Preciso ali falar com o Vitor Hugo. Então, ok. É isso que eu vou fazer, resolver esse problema agora. Se você sente que você tá muito... o teu corpo, por exemplo, você tá com estresse, tá sentindo que você tá muito agitado, provavelmente o teu cortisol deve estar muito alto ali, que é o hormônio que regula o estresse. Então, faz as respirações para você conseguir se centrar e aí e fazer o que você precisa fazer. Respiro primeiro para depois fazer o problema. Para poder ir com mais tranquila, né? Se você vai já naquele... naquela adrenalina, provavelmente você vai fazer um monte de coisa, não vai nem saber o que tá fazendo, ainda vai ter feito tudo pela metade e não ter feito também algumas coisas. Daí eu respiro, fala de novo, que eu fui colocar o Inspira contando até 3, então... Guarda o ar no peito contando até 3. Solta pela boca, isso. Expira contando até 6. Repete por 3 vezes essa sequência. Inspira pelo nariz, pelo 6. Nariz. Então... Não, inspira pelo nariz contando até 3. Vamos lá. 1, 2, 3. Guarda esse ar no peito contando até 3. 1, 2, 3. Solta o ar pela boca contando até 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você expira contando até 6, a ideia é que você está se esvaziando. Você está retirando de você aquela sensação. Então, repetir por 3 vezes. Mamãe tá na live, filho, quietinho. Repetir por 3 vezes esse exercício, essa repetição que vai ajudar o teu corpo a entender realmente. Quantas vezes esse processo? 3 vezes. 3 vezes. No mínimo, se quiser fazer mais, mas não fazer menos que 3. Acho que eu vou ter que fazer uma aqui, gente, pra pegar os meninos ali. Ai, acho que eu vou fazer 10, hein? 3 por... Não, vou fazer 9. 3 por Hugo, 3 por Tom e 3 por Guilherme. Peraí. Ai, meu amiga. Deus. É aniversário do Thomas hoje, estão com presente ali, tá um em cima do outro. É a vida real. Trabalhando, cuidando do filho, tentando gerenciar tudo ao mesmo tempo. Abaixa aqui, Tom. Raquel já tá voltando, gente, aqui. Gente, vamos encerrar, que esses meninos já deu o tempo deles também. Dando o tempo certinho, o tempo de encerrar nossa live, o tempo de cuidar ali dos meninos, das crianças. Ai, gente, mas foi muito bom. Então vamos vamos encerrar então a nossa live. Obrigada pela dica, pela entrevista. Cadê? Eu que agradeço. Então, você gostaria de deixar uma mensagem para os seguidores do canal Gospel News? Mais uma vez. Primeiro dizer que foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero, né, de alguma forma ter ajudado a construir aí alguma coisa legal na vida de vocês. E lembrar sempre que as dificuldades existem, mas o importante é a gente saber o que fazer com elas, né? Não só saber que temos dificuldades, mas o que fazer com elas, que é isso que vai fazer a diferença na tua vida. Então, aprender como gerar frutos dessas dificuldades para se motivar e continuar caminhando. Obrigada. Que a vida
aqui acontece muito isso, né? Mas a gente não desistir, não parar. Ai, que gostoso, né, gente? Pega a dica da Raíssa, né? E experiência, né? A Raíssa é uma pessoa muito querida, muito carinhosa. Mais uma vez, a nossa comunidade Lô agradece a Raíssa pelo tempo que ela tem trabalhado com a comunidade, agradecer o carinho dela, a atenção dela e deixar então aí o nosso registro, né? Aqui na cidade de Lô. Raíssa saiu lá do Brasil, Maceió, para atender aqui nossa comunidade de Lô. Está retornando ao Brasil e fez história aqui. E esse quadro, ele é importante para isso, para mostrar a trajetória das pessoas que fizeram diferença aqui nos Estados Unidos. E a Raíssa é uma brasileira que marcou aqui a cidade de Lô, região, a área de Boston aqui, né? Com sua experiência, com seus atendimentos, com a sua pessoa, fez amizade, né? Conquistou muitas coisas em pouco tempo, uma bagagem enorme, tão nova e com tanta experiência, assim, né? Então, que as pessoas possam se, né, olhar a experiência dela, as dicas, né, os conselhos que ela deu aqui e ficar, né, guardar com carinho e vai ficar registrada aqui na nossa cidade essa passagem dela por muito tempo. Daqui uns anos, você imaginou, amiga? O Noah vem aqui estudar e vai poder ouvir esse vídeo depois de tantos anos, de 15, 20 anos. E encontrar com pessoas e falar assim, Noah, sua mãe me ajudou tanto quando eu estava aqui nesse processo de quando eu precisava aqui, né, me reencontrar. Eu que agradeço muito a confiança no meu trabalho, de todo mundo, então assim, eu que agradeço muito. Obrigada então, pessoal que ficou aí com a gente. Obrigada ao pessoal do canal Gospel News, encerrando então mais um quadro, História de Brasileiros de Sucesso nos Estados Unidos. E boa noite. Boa noite, obrigada, boa gente. Noite, um beijo. Boa noite. Vou encerrar aqui. Até mais. Até a quarta-feira que vem. Dá um